A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio.
À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade.
A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional e marcando oficialmente o início da solenidade.
O auditório apresenta um palco amplo com mesa oficial coberta por toalha branca, cadeiras alinhadas e um grande arranjo de folhagens à frente. No fundo, um telão exibe a capa da revista eleitoral. À esquerda está o cerimonialista no púlpito, acompanhado de uma servidora de apoio, enquanto o intérprete de Libras aparece em janela dedicada, assegurando acessibilidade. O cerimonialista, trajando terno preto e óculos, lê ao microfone com postura formal diante do púlpito, iluminado pelo foco do palco. O enunciado ocupa seu lugar à mesa. O desembargador Eric Linhares, corregedor do TJ Roraima. O juiz federal, À medida que a Dr. solenidade Rafael avança, Lima. os participantes vão compondo a mesa principal, todos trajando Juiz roupas auxiliar formais, da presidência alinhados do diante TRE da de grande Roraima, projeção da revista Felipe eleitoral. Barbier. Em paralelo, ao lado esquerdo do palco, O há uma Dr. mesa auxiliar onde Tairone estão Mourão, organizados os representando exemplares o impressos da governador do revista. estado de Roraima. Esses volumes aparecem empilhados de forma simétrica, Bruno expostos sobre uma Martins, mesa branca com representando o rodízios, presidente indicando da que OAB serão Roraima. distribuídos ou apresentados oficialmente durante o E o evento. Dr. O Oleno conjunto Matos, reforça o defensor caráter geral do institucional estado e de cerimonial Roraima. do lançamento. É um auditório formal, com palco em madeira, mesa solene ornamentada com arranjos florais frontais, um grande telão ao fundo exibindo a capa da revista eleitoral e, ao lado, uma mesa auxiliar com exemplares organizados para apresentação. Todos já ocupam seus lugares à Registramos mesa. com muita honra a presença das seguintes autoridades. Oleno Matos, defensor público do estado de Roraima. Tairone Mourão, representando o governador do estado de Roraima. Doutora Marcela Medeiros, procuradora-geral do município de Boa Vista. Doutor Bruno Martins, representando a OAB. O cerimonialista, trajando terno preto e óculos, lê ao microfone com postura formal diante do púlpito, iluminado pelo foco do palco. Agradecemos a presença dos seguintes autores dos artigos que integram a primeira edição da revista eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Natália Furtado Vilarinho de Andrade. Yara Micaela da Silva Araújo. Leíse Valéria Novo dos Santos. Fabrício de Queiroz Macedo. Rildo Dias da Silva. Lê atentamente as informações à sua frente. Joana Sarmento de Matos. Felipe Barbier Sampaio. Lohane Pereira da Costa. Adnan Assad Youssef Neto. E o desembargador Mozarildo Cavalcante. Agradecemos igualmente a presença de todos os servidores, acadêmicos e convidados. É com imenso prazer que anunciamos o vídeo de lançamento da revista eleitoral do TRE de Roraima. Roraima carrega histórias que constroem a democracia todos os dias. No Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, cada ação, cada projeto e cada decisão nasce do compromisso com o cidadão, com a justiça e com o futuro do nosso Estado. Hoje O vídeo institucional destaca a modernização do TRE-RR, mostrando vistas da cidade, atividades dos servidores, atendimento ao cidadão e projetos tecnológicos, finalizando com a mensagem de inovação e o lançamento da revista eleitoral. Experiências e iniciativas que fortalecem o direito eleitoral, a cidadania e a soberania popular. Aqui estão retratados programas inovadores e ações que aproximam o TRE Roraima da sociedade. A revista eleitoral do TRE Roraima nasce para inspirar e informar. E este é apenas o começo de uma nova etapa de diálogo e conhecimento construída pelo TRE de Roraima. Aparece o logo do Tribunal de Roraima e todos os participantes aplaudem. Que constroem a democracia todos os dias. No Tribunal Ouviremos a palavra do desembargador Mozarildo Cavalcante, presidente do TRE de Roraima. Senhoras e senhores, bom dia. O desembargador Mozarildo aparece ao centro da composição. Ele é um homem de meia idade, pele clara, cabelos curtos grisalhos e traje formal, terno escuro, camisa branca e gravata listrada. Segura um microfone com firmeza enquanto fala, com taças de vidro e exemplares da revista eleitoral dispostos sobre a toalha branca. Do TRE, acadêmicos, demais convidados. É um dia de grande alegria para todos nós, poder realizar esse sonho, que era lançar uma revista técnica, uma revista voltada para a discussão, o engrandecimento a respeito de temas tão caros para a justiça eleitoral,
O direito eleitoral como um todo, a democracia, cidadania, inclusão, todos esses temas com os quais nós convivemos no dia a dia, depois de mais de 30 anos em que nós temos o nosso Tribunal Regional Eleitoral, prestando um serviço tão caro à comunidade, com tanta excelência, eu falo isso aqui ao lado de um ex-presidente e de um futuro presidente, respectivamente, os desembargadores Almiro Padilha e Érica Linhares, esse tribunal tem prestado um serviço de excelência, em grande parte graças à excelência dos seus servidores, que são, eu tenho repetido isso sempre, são servidores extremamente qualificados, tocam um garçom aparece por trás e serve a mesa. Né, e como até dizia o desembargador Almiro Padilha muitas vezes, né, o nosso trabalho é tentar não atrapalhar muito, né? Conduzir sem atrapalhar, porque os servidores são muito técnicos e sabem conduzir bem. Então, há um momento em que o tribunal, a nosso ver, atinge um certo grau de maturidade em que pode promover, e deve fazer isso, promover o conhecimento técnico, promover o debate, promover o registro das suas próprias ações também. Então, a revista surgiu com essas ideias, né? Vocês podem ver nesta primeira edição que tem temas tão o desembargador Mozarildo abrangentes aparece e tão ao centro da interessantes composição. que nós temos tudo isso. Ele é um homem de meia idade, Assuntos, pele alguns clara, artigos cabelos extremamente curtos técnicos, grisalhos e traje formal, relativos ao terno direito escuro, eleitoral, camisa branca e outros gravata artigos listrada. tratando Segura de o direitos microfone com de firmeza minorias, enquanto fala, direitos com taças de eleitorais vidro e minorias, exemplares da revista outros eleitoral dispostos sobre a registrando toalha branca. ações como a Justiça Itinerante, a Escola Judicial, que são programas que vêm sendo desenvolvidos há muitos anos, né, com facetas diferentes a cada administração, porém sempre desenvolvida com muita maestria. Esse é o nosso objetivo. Então, nós nos reunimos aqui para um dia de festa, para esse lançamento, para apresentar à sociedade essa revista, e fazemos isso brindando a nossa sociedade, a nossa comunidade jurídica, com a palestra do Dr. Rafael, que vai nos falar sobre aquele que não é mais nem um passo tão adiante assim, é algo já bastante real e palpável, né, um tema interessante que eu adoro, que é a inteligência artificial. Tivemos um pequeno contratempo, aliás, um grande contratempo, que foi a impossibilidade de a desembargadora Cristina Mello comparecer hoje. A desembargadora Cristina Mello tem uma colaboração enorme na Justiça Eleitoral Nacional e ela, infelizmente, perdeu a conexão em Brasília por um atraso que teve na saída do voo de São Paulo. E estava tudo pronto para ela vir aqui também fazer uma grande contribuição para todos nós, mas ela não pôde, né? Mas ela já se comprometeu que virá em breve, então, quem sabe a nossa segunda edição não terá a presença dela. De antemão, já estendo o convite a toda a comunidade. O desembargador Mozarildo aparece ao centro da composição. Ele é um homem de meia idade, pele clara, cabelos curtos grisalhos e traje formal, terno escuro, camisa branca e gravata listrada. Segura o microfone com firmeza enquanto fala, com taças de vidro e exemplares da revista eleitoral dispostos sobre a toalha branca. Engrandecer cada vez mais a discussão técnica sobre o direito eleitoral. Muito obrigado. Recebe os aplausos dos participantes. Neste momento, convidamos os membros da mesa para tomarem seus lugares na primeira fila deste teatro para darmos início à palestra. Todos os participantes sentados levantam-se, recolhem seus exemplares e retiram-se. É um auditório formal, com palco em madeira, mesa solene ornamentada com arranjos florais frontais, um grande telão ao fundo exibindo a capa da revista eleitoral e, ao lado, uma mesa auxiliar com exemplares organizados para apresentação. Apenas um permanece próximo à extremidade da mesa, sentado. Dando sequência, assistiremos agora a um vídeo institucional do TRE de Roraima.
coração da Raposa Serra do Sol, em Roraima, a Justiça Eleitoral deu mais um passo histórico em direção à inclusão e ao O respeito vídeo aos mostra povos cenas de originários. comunidades indígenas de Roraima. Abertura com o close de um rosto indígena pintado, seguida por No uma dia tomada 28 de aérea da maio, o comunidade Tribunal Maturuca Regional com suas Eleitoral de malocas Roraima circulares. inaugurou na comunidade Depois, Maturuca aparecem a lideranças primeira e sede autoridades física inaugurando da a sede da Ouvidoria Ouvidoria Eleitoral Indígena, uma conquista encerrando placa e construída com participando de diálogo, rituais e falas escuta e comunitárias. participação das As comunidades. imagens revelam reuniões coletivas, celebrações e grande participação das famílias indígenas em um ambiente culturalmente marcado. Queria aqui, na pessoa dele, A desembargadora Cristina Nascimento aparece ao centro, porque falando ao não tem microfone, nada vestindo blazer parecido lilás. Ao no fundo, Brasil. vê-se a ambientação Mas, Arildo, indígena eu da queria te aldeia, falar com que eu participantes me emocionei posicionados quando eu vi essa atrás dela. iniciativa, No canto porque inferior não é direito, fácil aparece o intérprete de ser Libras. inovador. Tem que ter muita coragem. Então, parabéns por tanta coragem e por ser realmente uma pessoa preocupada com os direitos humanos, com a cidadania e com a democracia. Democracia não é ir lá tirar o título de eleitor. Isso é um documento. Mas exercer a democracia é entender para que votar, por que votar. E é isso que faz a gente estar aqui hoje. Entender que a democracia tem que ser exercida, a gente tem que estar presente, a gente tem que propiciar que ela seja possível. E a ouvidoria está fazendo isso. Ela está tornando a democracia possível. Porque os indígenas vão ter esse contato. Né, O Tuxaua Jaci José de Souza aparece em destaque, falando à câmera, usando camisa clara e um colar tradicional indígena. O fundo mostra a estrutura da maloca, com suas ripas de madeira visíveis. Transferir o título para outra comunidade também precisa estar conversando. Então eu acho importante, não só isso, não só muita coisa que vai acontecer, vai aparecendo cada vez mais, né? Estamos confiantes que o Tuxaua Geraldo Jacir Melchior da Silva aparece ao centro, usando um grande cocar azul e colar tradicional. Brasil, eu acho que é a primeira. Ele fala Então, diante de um painel ilustrado com o mapa da terra indígena, que se destaca ao fundo. À direita, o intérprete de Libras traduz sua fala, garantindo acessibilidade ao público. Agora ele vai estar recebendo seu documento. Nós estamos instalando a primeira ouvidoria eleitoral indígena do Brasil. A imagem mostra o juiz Marcelo Oliveira em frente ao banner da Ouvidoria Eleitoral Indígena do TRERR, usando camisa polo roxa institucional. Ele fala diretamente à câmera enquanto, no canto inferior direito, aparece o intérprete de Libras, reforçando o caráter acessível da mensagem. Relatando problemas em título, em quem pode votar, as dificuldades que tem. Então eu acho que a gente já é um sucesso desde o começo. A Ouvidoria Eleitoral Indígena representa mais do que um novo espaço físico. Ela simboliza o compromisso da justiça com a escuta ativa, o respeito à diversidade e o fortalecimento da democracia para todos os povos. Aparece o logo do Tribunal de Roraima e todos os participantes aplaudem. Pode continuar o vídeo. O programa Justiça Eleitoral Itinerante do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima esteve no município de Amajari. A meta é garantir o acesso pleno aos serviços eleitorais à população em áreas de difícil acesso, com atenção especial às comunidades indígenas. O juiz auxiliar Felipe Barbieus aparece falando em um ambiente de atendimento eleitoral simples. Ao fundo, vê-se equipamentos, cartazes Roraima e mesas de trabalho. Passaram pela sede do Amajari, Vila Trairão, Maloca do Araçá, Vila do Tepequém e Comunidade Indígena Três Corações.
Durante os atendimentos, a população teve acesso a serviços de emissão do primeiro título, regularização da situação eleitoral, transferência do domicílio, atualização dos dados e realização da coleta biométrica. Estou aqui para falar da importância do TRE. Cícera Brito aparece em primeiro plano, com óculos e blusa verde, falando de forma serena. O fundo mostra um pequeno posto de atendimento eleitoral. Revisar outras situações, como na capital e em outros lugares. Então, isso facilitou muito, não só a mim, como os demais que vieram nesse momento aqui para tirar título, sua primeira vez e outras coisas. Então, tá de parabéns o TRE, que continue assim. As imagens mostram a Justiça Eleitoral itinerante navegando por rios em áreas isoladas de Roraima, chegando a pequenas comunidades ribeirinhas para oferecer atendimento gratuito. O barco à porta, moradores se aproximam e recebem orientações e serviços, evidenciando inclusão e acesso à cidadania mesmo em locais de difícil alcance. Floresta e comunidades distantes está o Baixo Rio Branco, uma região cheia de histórias e esperança. A Justiça Eleitoral itinerante chega até aqui para garantir cidadania a todos que vivem em Roraima. Entre os dias 25 de junho e 1º de julho, 7 vilas ribeirinhas de Caracaraí e Rorainópolis receberam a equipe da Justiça Eleitoral. Moradores puderam tirar o primeiro título, atualizar dados, regularizar a situação eleitoral e garantir o direito de votar. Tudo de forma gratuita, com acolhimento e respeito. A ação do TRE aqui vem praticamente um mês após a ação que nós fizemos na Maturuca. A imagem mostra o juiz auxiliar Felipe Barbios a bordo da embarcação da Justiça Eleitoral itinerante, falando frente à câmera com o rio ao fundo. Ele usa a camisa institucional do TRE. De mobilidade das pessoas, então nós trouxemos o transporte da Justiça Eleitoral. Estamos fazendo uma série de atendimentos aqui, primeiro título, e trazendo um pouquinho mais de cidadania para a população. Então, entendemos que essa ação tem sido importante para que a gente possa compartilhar esse conhecimento da Justiça Eleitoral com o Estado inteiro. Para ser atendido, é simples. Basta trazer um documento com foto e comprovante de residência. Documentação em dia é o primeiro passo para exercer a cidadania. De fato, é uma satisfação, uma alegria como servidor público. Essa palavra nunca. A imagem mostra Ângelo Molina, chefe de cartório, sentado na embarcação da Justiça Eleitoral itinerante, usando camisa institucional branca. Ao fundo, vê-se o rio e um banner do projeto. Precisam percorrer grandes distâncias, né? Principalmente a dificuldade que a gente tem quando se trata do período de estiagem, que a viagem fica mais cara e muito mais demorada. E quero deixar registrado agradecimento a toda a equipe que está aqui compondo, são servidores excelentes e que estão muito empenhados em prestar o melhor serviço público que a gente tem a oferecer. Muito obrigado, fiquem com Deus. Sou moradora de Santa Maria, há 7 anos A jovem Ericaila aparece na embarcação da Justiça Eleitoral itinerante, falando à câmera com naturalidade, enquanto ao fundo os servidores trabalham no atendimento às comunidades ribeirinhas. A vinda do TRE aqui nessa comunidade para os... A moradora Mirtes Borges de Souza aparece às margens do rio, em frente ao barco da Justiça Eleitoral itinerante. Caracaraí, né, para resolver questões de documentação. Os custos também que são muito altos, né, para nós chegarmos até lá. E também por conta de muitas pessoas de idade, né, a idade já avançada. Então eu quero agradecer em nome da nossa comunidade, do nosso distrito, né, a todo o TRE, e que vocês possam continuar sendo essas pessoas, né, que gostam de ajudar, né. Quero parabenizar todos vocês. 7 comunidades foram atendidas, todas com acesso somente por barco. Uma jornada que navega pelas águas do Rio Branco, levando cidadania e inclusão. A biometria é essencial para garantir segurança e transparência nas eleições.
Em Roraima, mais de 23 mil eleitores ainda precisam fazer esse cadastro. A Justiça Eleitoral de Roraima segue seu caminho, firme na missão de garantir voz e vez a todos. Da capital às vilas ribeirinhas, da cidade aos rios, aqui a cidadania chega por terra, céu e água. Convidamos para a sua apresentação o juiz federal Rafael Leite Paulo, que falará sobre o tema Inteligência Artificial na Jurisdição Eleitoral, o cerimonialista, trajando terno preto e óculos, lê ao microfone com postura formal diante do púlpito, iluminado pelo foco do palco. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que vou precisar dos slides. Acho que vou ter que me coordenar aqui analogicamente, sem tecnologia, com o dedinho para fazer a coisa avançar. Por que tem um juiz federal falando sobre IA generativa, deepfake, futuro da justiça eleitoral? Eu, além de juiz, sou desenvolvedor, tenho atuado palestrando e divulgando... O juiz Rafael usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. De soluções, tento divulgar muitas das novas possibilidades e provocar discussão. Atuo como pesquisador. Esse tem sido, acho que, o meu enfoque. Ultimamente tem andado muito mais fácil. Hoje em dia não preciso perguntar para ninguém se está usando IA generativa. Eu sei que está todo mundo usando já. Então, a tarefa e o contato com a tecnologia fica mais fácil. Dentro do direito eleitoral, a questão é bem sensível. E vários dos problemas, como a gente vai ver ao longo da apresentação, que a gente tem com a IA, as preocupações, começaram, então, muito relacionadas intrinsecamente com o direito eleitoral. Foi uma das preocupações e talvez uma das primeiras situações de um mau uso massivo da IA. O auditório apresenta um palco amplo com mesa oficial coberta por toalha branca, cadeiras alinhadas e um grande arranjo de folhagens à frente. No fundo, um telão exibe a capa da revista eleitoral. À esquerda está o cerimonialista no púlpito, acompanhado de uma servidora de apoio, enquanto o intérprete de Libras aparece em janela dedicada, assegurando acessibilidade. Chamado o caso da Cambridge Analytica, que era uma empresa inglesa que fornecia serviços na área do direito eleitoral. Só para ver, alguém já tinha ouvido falar da Cambridge Analytica? Alguém assistiu o documentário? Alguns, perfeito. Mas se vocês não escutaram da Cambridge Analytica, talvez vocês tenham ouvido falar de outra coisa que é repercussão direta disso. LGPD, alguém já ouviu falar? Nasceu por conta desta beleza aqui do uso da IA generativa, na verdade, da IA na geração preditiva anterior a que a gente usa hoje de forma ampla por essa empresa. Então, ela utilizava a análise de dados massivos para prever perfis psicológicos. O alvo era, basicamente, encontrar eleitores. Vocês não viram falar de Cambridge Analytica, mas bolha todo mundo já ouviu falar. Talvez vocês já tenham até sentido em casa, nos relacionamentos pessoais, familiares, com amizade, de algum grupo de pessoas que você não consegue conversar com ele, porque a cabeça daquela pessoa é muito O juiz Rafael usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. Então, criação de bolha, desinformação, divulgação de fake news. Até quando você pensa no gabinete do ódio, o gabinete da outra posição, que estava lá divulgando informação para tentar convencer. Tudo isso foi feito com uso intensivo de tecnologia. E na base de tudo estava inteligência artificial. Certo que era a geração anterior a essa que a gente usa, mas já era utilizada de forma massiva para analisar os dados e influenciar eleições, para influenciar o que você pensa, o que você aceita. A geração atual que a gente tem, em 2000, que a gente
pode ter como marco o momento lá ChatGPT, em que foi lançado em 2022. Ele faz surgir um... Perfeito. Ele faz surgir um outro tipo de tecnologia, que é a da inteligência artificial generativa. Geralmente, quando eu estou dando curso, eu pergunto para as pessoas, alguém já usou a palavra generativa antes de ter IA, sem IA no nome? Geralmente, no curso, eu não, usei degenerativo, mas generativo não. Esse termo generativo, eu gosto de explicar ele como sendo criativo. Então, é a inteligência artificial que não serve só para fazer predição e analisar dados, mas efetivamente serve para gerar conteúdo. Que conteúdo? E é isso que todos vocês têm visto. Texto, imagem, som, música, vídeo do TikTok com dancinha, qualquer coisa que você imaginar, a geração atual consegue gerar. E, obviamente, que num contexto mais amplo, não só das O juiz nossas Rafael vidas, usa essa terno parte de cinza e gravata segmentação, preta, o risco postura parece firme à muito mais frente do evidente. palco. Se eu consigo Pele gerar clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a O apresentação. potencial lesivo é muito grande. Então, o alvo passa realmente a ser todo mundo, a todo tempo, em todo lugar. E essa é a preocupação básica que a gente tem com essa atual evolução da tecnologia. Tá. O que a Cambridge Analytica gerou? Não foi simplesmente coletar o dado massivo. Na época, o que eles faziam? A partir da análise das redes sociais, se você tinha algum amigo que tinha permitido o acesso da empresa, esse amigo seu liberava o dado dele e o dado que você tinha, das curtidas, do material que você consumia. Tem um documentário específico para quem quiser saber mais, acho que disponível na Netflix, falando sobre privacidade hackeada. E ele fala justamente dessa busca massiva de dados e que o uso da aprendizagem de máquina na época fez justamente essa possibilidade de correlacionar e efetivamente influenciar eleições inteiras. Ele era, assim, com um volume de dados, dá para imaginar que ele impactava grandes setores da população de uma forma significativa. Todo esse processo de bolha, das cautelas de como utilizar a informação privada... O palestrante explica um slide sobre o legado da Cambridge Analytica, destacando impactos em dados, inteligência artificial preditiva e direito eleitoral, no quadro ao fundo. Mas, no fundo, está inteligência artificial, aprendizagem de máquina, para usar o que se falava na época, influenciando o resultado de eleições. Nessa nova geração da IA generativa, a gente passa a ter um risco ainda No slide maior. lê-se que a inteligência artificial generativa barateou e ampliou a criação de desinformação, permitindo produzir conteúdos sintéticos e hiperrealistas que exploram medos do eleitor. De uma pessoa famosa, vários de vocês vão conhecer ferramentas. Ou então, quem nunca recebeu aquela da foto que é animada para juntar duas pessoas de uma forma estranha, fazendo alguma coisa? Todo mundo consegue. Então, anteriormente, na primeira geração, o que é que precisava? Uma grande empresa... A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Fazer uma extração massiva de dados de todas as redes sociais e tentar influenciar as eleições. Agora, você, com seu celular, dando 2 cliques, consegue botar o rosto de quem você não gosta fazendo alguma coisa inconveniente. E cada vez mais com o potencial de ser de uma forma tão convincente que é impossível distinguir o real do gerado de maneira artificial. Então, o paradigma realmente passa a ser outro. Faz referência ao conteúdo sendo apresentado no quadro branco em destaque ao fundo. Consegue fazer uma alteração de um registro eletrônico, de uma verdade, ou mais, consegue colocar palavras na boca de outra pessoa. Hoje, a tecnologia de replicação de voz precisa de menos de 3 segundos para replicar a sua voz com seus trejeitos e falar qualquer coisa que a pessoa queira. Então, numa conversa qualquer, só de falar, a sua voz vai passar a ser replicada e utilizada para se dizer coisas que você nunca disse.
Esse é o novo ambiente. E aí, como é que a gente tenta nos comportar diante dessa situação? Quais são as medidas? Ele apresenta casos reais de uso de inteligência artificial em sátiras e ataques políticos, mostrando como deepfakes e personagens sintéticos desafiam os limites entre humor, propaganda negativa e regulação eleitoral. Não, a IA está aqui, vocês estão usando sem saber, está lá por trás, tem aprendizagem de máquina, mas hoje você vê a IA fazendo. Todo mundo tem noção disso. Exemplo dessa situação prática que já foi objeto de apreciação pela Justiça Eleitoral, são a do perfil de sátira política Hugo Nem Se Importa. Alguém já viu esse do presidente da Câmara falando algumas coisas que ele nunca disse? Alguém já viu? Se tiver como clicar o link, não sei se... A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Esse link azul aí, se conseguir carregar no YouTube, só para a gente ver um exemplo de uso político da IA. Sem bronca. Então, a gente está sem acesso, eu vou me valer da cabeça de vocês, da imaginação. Então, imagine que tem um perfil na internet específico criticando as escolhas do presidente da Câmara no que pautar, no que vai ser votado, para influenciá-lo na direção de um interesse ou outro. Disse que a pergunta é sátira? Você está utilizando como uma arma política? O juiz Rafael usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. Com compras e criticando. Nesse contexto, a gente tem que começar a se perguntar onde é que termina a sátira, porque sátira, a princípio, é possível, exercício da liberdade de expressão, e onde é que começa o abuso do deepfake, da desinformação, que seria um ilícito eleitoral. Nesses dois casos, eles são bem escrachados, não tem muito espaço para dúvida. Fica evidente que não havia o intuito de transmitir para ninguém de que era realmente a pessoa fazendo aquilo. O TSE não ficou parado estanque, tá? Ela agiu antes do pleito de 2024, já com a regulamentação para esse novo contexto, estabelecendo parâmetros do que é possível e do que é que não é. A resolução 23.732 é um marco regulatório, não esperou o marco regulatório da IA que vem sendo discutido no Congresso Nacional, e também não esperou uma consolidação, definição clara na jurisprudência. Já criou alguns instrumentos de proteção para esse contexto, indicando que o direito eleitoral tem caminhado aí para já se adaptar a essa nova realidade em que a gente tem uma fonte ampla, de fácil acesso, de geração de desinformação e de... Mostra no slide a resolução do TSE estabelece pilares rígidos de controle, incluindo a proibição absoluta do uso de deepfakes para influenciar eleições e a previsão de cassação do registro ou mandato em casos de abuso dos meios de comunicação. Seria considerado como abuso dos meios de comunicação, levando à cassação do registro ou mandato. Então, dá para imaginar algumas situações em que você faz o candidato parecer que está junto com outro, que tem um potencial político, ou fazendo alguma atividade que ele realmente não fez, para explorar algum grupo específico. Isso parece ter uma proibição muito clara com relação a esse tipo de aplicação. Dever de rotulagem. Esse tem sido uma das estratégias que muito se explora. A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Quem já usou as ferramentas de criação de vídeo deve ter visto que vem com uma marquinha lá do Sora, do VO2, indicando que a marcação é justamente essa rotulagem. Então, o uso de IA permitido para criar imagens, avatares, desde que haja aviso explícito ao conteúdo gerado por inteligência artificial. Então, o objetivo é ter a transparência e a facilidade de identificação. E o artigo 9E dá a indicação da responsabilização das plataformas, tá? Então, deve ter dever de cuidado e remoção imediata de conteúdos ilícitos
de deepfake, desinformação sob pena de responsabilidade solidária, numa linha muito parecida com o que já se fazia em outras temáticas. A regra do TSE fica bastante claro, mas, na prática, os tribunais regionais eleitorais... O juiz Rafael usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. O que até dá para se considerar como um despreparo técnico, mas é um ambiente que evolui tão rapidamente, e digo isso da experiência de estar capacitando sobre o uso de IA generativa. Acho que nos últimos meses eu tenho dado quase um curso por mês. E o que eu digo para todas as turmas, eu não consegui dar o mesmo curso de uma semana para outra, porque sempre tem alguma coisa nova. No curso mais recente que eu estava ministrando, terminei hoje um dos cursos, e hoje foi o dia de lançamento do Gemini 3. Então, quem estiver acompanhando, já mudou o paradigma. O que é possível, o que se consegue fazer, já passa a ser uma coisa nova. Então, despreparo técnico é a regra, porque não tem como, tecnicamente, acompanhar a velocidade dessa evolução. Mas, também, o estudo do IDP mostrou que tem uma profunda falta de consenso sobre o que é um deepfake, o que é que configura de fato. Será que se o deepfake for mal feito, dá para desconsiderar? A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Não enganar ninguém, ficou muito evidente aqui que eu estava colocando a pessoa, aquele candidato, numa situação que não é verídica. As três correntes que o estudo identificou foi uma permissão condicionada, então, se não tiver uma desinformação clara, você pode usar. Outra linha foi da proibição total, qualquer inteligência artificial em pessoa real é vedada, seguindo afinco lá o que estava no TSE. E o terceiro, uma restrição baseada em contexto. Sátira evidente seria permitida. Que, na prática, a gente tem visto, pelo menos como socialmente aceitável, é a situação 3. Se for uma situação de sátira evidente, permitida, que não tem uma má-fé, isso costuma ser aceito socialmente e não tem impacto negativo. Nesse caso específico, tem um caso do MDB, em que ele aponta no slide que, embora a norma do TSE seja clara, sua aplicação mostrou uma grande lacuna prática. Os três têm dificuldade técnica para identificar o uso de inteligência artificial e não há consenso sobre o que caracteriza um deepfake. No corpo do personagem Ken, dançando. A alegação foi o uso de deepfake vedado, então eles estavam se atendo ao texto expresso da regulamentação do TSE. A decisão do TRE de São Paulo foi de negar. Qual foi o fundamento? A Corte entendeu que não era um deepfake ilícito, ou então está naquela linha parecido com o que a gente aceita socialmente, que realmente, se for um deepfake claro, não tem muito sentido de proibir, pois o conteúdo era tão flagrantemente real e satírico que não há a mínima possibilidade do eleitorado compreender que era real. E aqui tem uma imagem do corte dele. Essa era a primeira versão, que é aquilo que vocês têm um aplicativo que bota o rosto mesmo em cima do vídeo. Então, o juiz anda em frente à sua apresentação e aponta diretamente para o conteúdo exibido. Ela até na publicação que ela fez nas redes sociais, depois ela trocou o do deepfake por uma versão só com corte. A imagem mostra o exemplo citado na palestra. Um vídeo satírico em que o rosto do prefeito Ricardo Nunes é colocado no corpo do personagem Ken. Uma sátira e não uma coisa real. Até eu acho que a IA foi bondosa demais com o prefeito. Ele ficou, até que tá um negócio assim, rapaz, eu acho até que foi elogioso o deepfake. Olha, tá até apresentável. Eu acho que foi a influência do Ryan Gosling aí, acabou misturando os dois, ficou um negócio aceitável. Mas a decisão do TRE de São Paulo foi, olha, se for uma coisa assim, é evidente que ele não estava no filme da Barbie, não faz sentido a gente tá gastando a atuação jurisdicional com uma questão assim tão banal. Óbvio que o interesse disso não era de prejudicá-lo, era mais de fazer uma sátira e como uma resposta à crítica que a candidata recebeu. Ela fez isso porque ela foi chamada de Barbie, e ela fez, olha, se eu sou Barbie, ele é o Ken do filme da Barbie. Olha que coisa ridícula que seria este outro candidato com uma crítica de tal espécie. Então, a decisão no final acabou
mais alinhada O slide explica que o TRE-SP criou a ideia de exceção de sátira evidente no caso quem, entendendo que o vídeo era tão claramente humorístico e irreal que não configurava deepfake ilícito. A STF e o próprio TSE têm decisões com relação a outras estratégias, outras formas de fazer essa sátira que é aberta. Então, mesmo com o caso do uso da IA generativa dessa mais ampla, a gente viu que tem um espaço para flexibilidade. Então, o desafio técnico que se apresenta é que a gente tem uma corrida armamentista, tá? A Justiça Eleitoral enfrenta uma possibilidade de criação assim, ampla. A tendência é que vocês consigam fazer isso muitas vezes. A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Foi no modelo de IA e pediu só por escrito para ela fazer alguma coisa desse tipo, mudar a foto de um amigo, de um colega. Porque hoje você consegue só, nenhum aplicativo dedicado você consegue. Em algumas aplicações, em alguns modelos de IA, tem um específico que é muito aberto a esses pedidos politicamente incorretos. Se você coloca a foto de um amigo que é flamenguista e pede para colocar a camisa do Vasco nele, ele vai fazer isso. Você vai ter um deepfake do amigo para divulgar no grupo e matar ele de raiva. Então, nenhuma aplicação é necessária. Então, qual é o contexto que a gente vê? As armas para se gerar deepfake e desinformação estão amplamente acessíveis com um custo frequentemente zero. Você não tem que pagar R$1, não tem que gastar nem o seu tempo para fazer, porque você só faz escrever um pedido ou até falar com o modelo de IA, ela já elabora. E num contexto como esse, em que todo mundo consegue fazer, o grande desafio é o da detecção. Como é que a gente faz para descobrir que isso é um deepfake? Então, cada vez mais, o slide explica que há uma corrida armamentista tecnológica, técnicas de detecção melhoram, mas modelos de inteligência artificial para vídeos, imagens, áudios e textos evoluem mais rápido, tornando fácil escapar das identificações. Cada vez melhores. E as estratégias de marcação nem sempre funcionam de maneira consistente. Qualquer edição que um ser humano consegue fazer, mesmo que tenha marcação, então imagina o vídeo que você gerou. Quem gerou o vídeo, cria um vídeo falso e nele vem a marcaçãozinha do lado dizendo que foi feito com aquela ferramenta. O que é que a pessoa precisa fazer antes de liberar? Edita o vídeo, corta acima do que pronto, sumiu. E qual é a questão? Cada geração nova dessa fica com um nível de fidelidade muito maior. A tendência, a expectativa é que... O juiz Rafael usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. O cara fazendo um episódio, histórias de 15, 20, 30 minutos. Mas a expectativa é que essa tecnologia evolua para a gente ter filmes inteiros, com mais de 1 hora de duração, em que a gente não consegue perceber o que é real e o que é gerado por IA generativa. Quem acompanha cinema também já viu a discussão com alguns filmes que ganharam Oscar, inclusive, com algumas cenas e material que teve a contribuição e a geração por IA generativa. Num ambiente desse, realmente conseguir detectar é uma dificuldade. E as publicações científicas mostram que em ambientes controlados, é possível haver a detecção com alta precisão. O que seria esse ambiente controlado? Eu sei quem é que está gerando, ele gera vários exemplos de deepfake e eu consigo ver um padrão de geração. E aí, nessa situação controlada... A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Mas qual é que é a realidade? Tem até algumas ferramentas, como o da Microsoft, autenticador de vídeos, que identifica padrões como esse. O que se observa, de fato, é que essas soluções que são oferecidas têm uma performance de 45% a 50%. Ou seja, é a chance de jogar uma moeda. É melhor, você quer identificar, você faz o seguinte, você bota o vídeo, dá play, joga uma moeda para cima, e se for cara, é deepfake, se for coroa, é real. É a mesma chance que a ferramenta deles tem. A sua estratégia de identificação com a moeda é tão eficaz quanto as ferramentas de mercado. Dito isso, o que é que a gente faz? Dá para confiar? Como é que a gente evolui? O fato é que a simples aplicação da resolução não vai ser suficiente. A gente precisa conhecer e ajustar
a jurisprudência para esse novo contexto, tá? A gente tem que se pautar por outros critérios. Eu costumo dizer para as pessoas, quem faz curso comigo, capacita, quando a gente conversa sobre o assunto, olha, se você tem alguma dúvida se algo foi feito por IA, e a gente está em 2025, ou se foi em 2024, a resposta que eu tenho para você é, foi feito com IA, não precisa nem ver o que foi. Não tenha dúvida. Tudo foi feito por IA. Outro exemplo que eu gosto de dar, principalmente se você recebeu uma mensagem de feliz aniversário, uma cartinha de amor muito bonita nos últimos meses, aí, não tenha dúvida, foi tudo feito com IA, tá? Principalmente ficou muito boa, aí é que foi feito com IA mesmo. Então, a dinâmica que a gente tem, a gente pode presumir que as coisas foram feitas com inteligência artificial. E a gente começa a trabalhar com outros enfoques. A ideia é trabalhar com a proteção da integralidade do pleito. Se é um vídeo que é inoportuno... O slide destaca que aplicar a resolução do TSE não basta. É preciso ajustar a jurisprudência. O desafio é equilibrar 3 elementos essenciais: a proteção da integridade do pleito, a liberdade de expressão e as limitações técnicas. Impede a liberdade de expressão, então, uma questão como essa da sátira, uma coisa que é evidente o uso para fins cômicos, como uma resposta a uma agressão de maneira polida, até política, faz sentido eu estar fazendo uma aplicação muito restrita da norma? Não. Talvez proteger a liberdade de expressão seja um dos objetivos principais. E eu tenho que me adequar a essa realidade técnica, em que eu não consigo ter uma certeza de 100% com relação à detecção, tenho que ter estratégias de raciocínio que, diante dessa realidade, talvez presumir que tudo, em maior ou menor grau, tem influência da inteligência artificial, seja o novo real e o que precisa ajudar na atuação jurisdicional dentro dessa área. E aqui entra uma segunda parte, porque a gente vê essa parte do risco, da desinformação, aquela segregação dos pensamentos políticos, jogar uma pessoa contra outra, às vezes dentro da mesma família, chegando a essas campanhas de desinformação, criando notícias falsas, criando terror e risco, para a pessoa ficar com medo de que, se for fulano... A tela está dividida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. Tal e tal coisa. E todo esse enredo que é gerado com o uso dessa tecnologia e o risco que está inerente a ele não pode afastar da possibilidade de que a IA atue como uma ferramenta da justiça. Ela não é apenas uma ameaça. Com frequência e crescendo cada vez mais, é a ferramenta de trabalho da própria justiça eleitoral. Para quem está aqui como aluno, é a ferramenta de estudo, é a forma de capacitar, entender melhor. Não é para responder as perguntas quando é nada da IA, mas para poder entender, ver quais são as perguntas, ver se sua resposta está correta, é uma ferramenta fundamental para fixação e compreensão dos conteúdos. O desafio de combater a IA só vai ser vencido com esse uso. A gente só dá conta do volume se a gente empregar bem a parte positiva da inteligência artificial generativa na nossa atuação, no nosso dia a dia. Que a gente esteja ainda nos formando, a gente já esteja no dia a dia da atuação jurisdicional. O juiz anda em frente sua apresentação e aponta diretamente para o conteúdo exibido. Da etapa da IA generativa foi o projeto Janus, tá? Adotado por diversos tribunais regionais eleitorais, que materializou, na versão anterior, uma ferramenta para a justiça eleitoral. E era uma solução que automatizava o processo de tarefas repetitivas e autônomas no PJOE, usava a plataforma Sinapses como o cérebro eletrônico na época e classificava peças, permitindo que o próximo passo fosse decidido. Então, análise de prestação de contas, de cadastramento de candidatos, várias iniciativas foram tentadas e várias divulgadas com o uso dessa ferramenta. Atua como realmente um robô trabalhando lado a lado com o ser humano para acelerar as decisões humanas. As aplicações foram desde a análise da prestação de contas até a elaboração de minutas e documentos, com o apoio das primeiras versões da IA generativa. E auxiliando também na fundamentação. E aí, o que esse momento atual da IA generativa nos traz? Esse projeto, então, nasceu, ele envolvia o próprio Tribunal Regional Eleitoral com uma equipe dedicada de IA generativa,
com desenvolvimento de mecanismos de treinamento, com aprendizagem de máquina, criação de uma A tela massa está de dados dívida entre para o poder ser conteúdo do analisada, slide e a imagem do juiz Rafael no definição de plenário. modelos com validação do ser humano. Foi um projeto bem extenso. Eu tive a chance, a oportunidade, à época eu estava no CNJ, de dar o apoio e garantir o acesso a dados e acesso à plataforma para eles, para chegar nos resultados que a gente viu. Auxílio de fundamentação, análise de prestação de contas. E qual é a realidade que a gente tem? Sabe essa realidade que a gente viu com relação às ameaças, que antes precisava de uma empresa grande e robusta para poder fazer aquilo e gerar os resultados? Aqui, da mesma forma, a primeira geração de IA precisava desse esforço todo com equipes dedicadas. Hoje, o servidor, dentro do âmbito da sua atuação, usando a IA generativa, também consegue, muitas vezes, ele sozinho, realizar essas tarefas na interação com a IA generativa. Então, a gente não pode deixar passar como o uso da IA generativa como uma ferramenta de aprimoramento do nosso fluxo de trabalho. Tá? Para a automação de processos, a gestão inteligente do acervo, a análise preditiva do que faz, que antes demandava um projeto institucional completo, hoje, simplesmente com a capacitação e a facilitação do acesso a ferramentas de IA generativa, a gente consegue dar autonomia para as equipes e elas mesmas implementarem soluções como essa para facilitar o seu trabalho. Então, nesse ponto, o sucesso não depende da tecnologia mais, porque a tecnologia avançou e está avançando independentemente da gente ter uma equipe dedicada de IA dentro do tribunal. A gente precisa das pessoas. A gente tem um desafio de adoção, não é de implementação. A tela está dívida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. A gente precisa de uma cultura aberta a isso, a capacitação dos servidores e dos magistrados para usar essa tecnologia que tem ficado melhor a cada dia. Então, o papel dos TREs, especialmente nesse novo contexto, é de capacitação contínua, tanto para combater a IA e ter essa noção de que tem um fluxo cada vez maior e, com frequência, tudo que está sendo submetido teve participação de IA em algum momento, desde uma melhoria simples quanto a realmente a criação de conteúdo, até esse incentivo do uso da IA de forma ampla. Saber operar aquilo que o Jano estava fazendo no dia a dia, mesmo quando essa ferramenta específica não está disponível. Elaborar, fazer análise do conteúdo processual e melhorar a qualidade e a velocidade do fluxo de processamento da Justiça Eleitoral. A única ressalva que, nesse contexto, precisa ser feita é só que a IA não é neutra. Tá? Ela é uma ferramenta poderosa, eventualmente ela pode apresentar alguns vieses ou questões de equidade. A própria transparência e explicabilidade ela é um desafio, a gente tem que definir as etapas para poder entender bem o que a IA generativa está fazendo. E o componente principal é efetivamente a gente capacitar com relação ao uso. Então, nesse contexto, vivendo e verificando o que está acontecendo na prática e habilitando o ser humano, é que a gente faz um bom uso e aplicação dessa tecnologia. A tela está dívida entre o conteúdo do slide e a imagem do juiz Rafael no plenário. No fim de tudo, a ideia é que o usuário, o juiz, os assessores, vocês ao usarem no fluxo de trabalho do estudo, que são o ponto fundamental. Então, apesar de ser uma tecnologia que parece automatizar tudo, que exclui o ser humano, a grande realidade é que nós é que somos o critério de validação se ela traz resultados positivos ou negativos. Então, o limite de tudo que está sendo feito realmente é o processo de decisão. E a gente consegue melhorar a qualidade desse fluxo, usando o que, por exemplo, é gerado pela IA, mas tendo por objetivo otimizar a nossa atuação e utilizá-la como uma ferramenta de identificação rápida e processamento desse novo contexto. Então, com a ajuda e o apoio da própria inteligência artificial, a gente consegue chegar a um nível de vazão de qualidade que antes não se O juiz mostrava Rafael possível. usa terno cinza e gravata preta, postura firme à frente do palco. Pele clara, cabelo castanho escuro curto, barba rala bem aparada. Segura o microfone enquanto conduz a apresentação. A tecnologia realmente se mostra muito maior.
Talvez até quem está na graduação e passando por isso, veja a quantidade de conteúdo para leitura ser passado muito maior do que era antes, que a presunção é que você vai usar a IA para passar por aquele conteúdo, identificar os elementos chaves e fazer correlação. A expectativa é essa. A gente utilizar essa ferramenta como um instrumento de decisório e de automação dos fluxos de trabalho para alcançar resultados melhores. No fim, dentro da justiça eleitoral, o que é que a gente tem? É um cenário com duas funções. Tanto quem atua dentro da justiça eleitoral é o juiz atuando como guardião, protegendo o pleito da IA generativa, evitando, identificando rapidamente deepfakes ou desinformação, sabe julgar o limite entre a sátira e o A tela está ilícito, dívida entre o estão conteúdo do atentos slide para e a os imagem do novos juiz usos Rafael no nocivos, plenário. que também não tem garantia nenhuma, a gente não faz a menor ideia de quais serão as ferramentas que vão impactar o pleito do ano que vem, por exemplo. Mas a gente tem a noção de que IA vai ser usada de maneira correta e dentro dos limites da liberdade de expressão, mas com frequência vai ser também usada para influenciar de forma ampla. Só para dar um exemplo recente, uma das empresas de IA identificou uma rede de robôs que estava atacando várias empresas de tecnologia com estratégias de ataque de contato por e-mail, de telefonema, usando estratégias de engenharia social para obter acesso, extrair informações. Se a gente transpõe uma realidade dessa ampla, com múltiplos robôs para o âmbito de um pleito, não é difícil imaginar você acionar uma rede de robôs para começar a ligar para as pessoas com o sotaque que ela conhece, com o padrão de comunicação no nível educacional que ela tem, tentando convencer, apresentando vantagens, e aí a gente tem que começar a perguntar o que é possível, o que é que não é possível num contexto em que isso é possível, não só possível, mas possível com custo baixíssimo de divulgação. Então, o medo deixa O juiz de estar Rafael só no usa que terno aparece cinza e dentro das gravata redes preta, sociais, postura e firme à parece frente do surgir palco. com essa tecnologia nova, Pele a clara, possibilidade cabelo do castanho contato escuro curto, barba rala bem pensando aparada. em influenciar Segura o você, microfone enquanto conduz a que importa para apresentação. você e falar o que se importa. E nesse ambiente, essa atuação como guardião e dar conta, às vezes, imagina que teve uma extração das informações. Como é que o juiz vai ler, conversa com 10 mil eleitores? Tem como? Para poder fazer um julgamento? Não tem. Ele vai ter que pegar aquele conjunto de informações, às vezes vai vir em áudio, por conta de uma gravação, do processo de investigação, e ele vai ter que passar para uma inteligência artificial. E aí, para exercer bem o papel de guardião, ele vai ter que ser o juiz usuário, que pede, olha, tem 10 mil horas de ligações aqui registradas, por favor, identifique o padrão de comunicação, o que é que está em desconformidade com a regulamentação do TSE, o que é que teve de estratégia de coação no meio dessas conversas e os trechos específicos com aqueles eleitores que foram alvo daquela estratégia vão poder ser identificados e servir de fundamento. Então, a gente usa a IA para entregar uma jurisdição mais rápida, eficiente e com análise de dados que antes não era possível. Ela passa a entender, entendendo os limites éticos, a gente consegue fazer o bom uso dessa tecnologia. Eu diria até que a ética impõe o uso da IA. Não é que a IA é um desafio O juiz ético. Rafael usa Se terno eu cinza e preciso gravata de preta, auxílio postura para poder firme à ler frente do um palco. volume gigantesco de Pele dados, clara, ver cabelo castanho escuro quantidade curto, gigantesca barba de rala bem imagens, aparada. de gravações, Segura isso o é microfone humanamente enquanto impossível. conduz a Tem um apresentação. imperativo ético para poder fazer essa análise e aplicar bem a IA. O futuro exige da gente que nós exerçamos bem essas duas funções. Essa é a realidade do operador do direito como um todo e de quem exerce a jurisdição dentro do âmbito eleitoral. Essa expectativa é o mundo novo em que vocês estão inseridos, essa realidade em que tudo é tocado pela IA de uma forma consciente ou inconsciente, que o custo de geração, que antes era gigantesco, passa a ser praticamente zero e que os operadores do direito hoje não podem mais atuar sozinhos. Eles têm que atuar lado a lado com a IA generativa, guiando a análise massiva de dados e os resultados para que a gente tenha, de fato, uma justiça concreta, pleitos eleitorais justos e acessíveis, garantindo os interesses da população como um todo. Só isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Todos na plateia aplaudem. Obrigado, doutor Rafael.
Em nome do nosso presidente, O desembargador cerimonial tem Rosarildo cabelos curtos Cavalcante, grisalhos, óculos desejamos retangulares a e camisa todos um polo azul excelente marinho com o dia emblema do e damos por TRE, encerrada segurando o esta microfone com solenidade, postura profissional. Convidando a todos para um coquetel aqui no hall de entrada deste teatro. Muito obrigado a todos. Vão todos com Deus. A arte de abertura anuncia o lançamento da revista eleitoral do TRE Roraima, combinando informações em destaque e identidade institucional. À esquerda, sobre fundo claro geométrico, estão os dados do evento, 19 de novembro de 2025, transmissão ao vivo e 10h30, acompanhados de ícones de calendário, YouTube e relógio. À direita, a capa da revista apresenta o prédio do TRE Roraima sob céu azul, reforçando a imagem institucional.